Seguimos agora com o nosso terceiro painel da tarde, que traz como tema comunidades tradicionais e a sua diversidade cultural, saberes, fazeres e a bioeconomia. Este é um espaço de diálogo que reconhece, valoriza e reafirma o papel das comunidades tradicionais na construção da bioeconomia na Amazônia. Este painel propõe uma reflexão profunda sobre como os saberes, os fazeres, as práticas culturais e os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e quebradeiras de coco são pilares fundamentais para uma bioeconomia que se constrói a partir dos territórios, da diversidade cultural e da sociobiodiversidade. A partir desse debate, vamos discutir como esses saberes podem ser transformados em políticas públicas, proteção cultural, geração de renda, inovação e desenvolvimento sustentável, sempre respeitando e preservando as identidades culturais. Também será abordado o papel dessas comunidades como guardiãs da floresta e como o turismo de base comunitário, o artesanato, as marcas coletivas e os serviços de base cultural podem ser ferramentas para gerar desenvolvimento econômico, inclusão e fortalecimento territorial. A mediação desse painel será conduzida por Nedina Yawanawá. Ela é da Diretoria Indígena da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas, CEP, também uma liderança que traz na sua trajetória o compromisso com a valorização, o fortalecimento e a defesa dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Compõem este painel como convidados Roselice Rodrigues da Silva, que é coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu e vice-presidente da Cooperativa Internacional das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu. Ela também é liderança que, há décadas, atua na defesa dos territórios, dos modos de vida e dos direitos das mulheres quebradeiras de coco Babaçu no Brasil e no exterior. Também participará deste painel como convidado a jovem liderança, o senhor Pacá Yawanawá, do território Yawanawá, que atua com o desenvolvimento do etnoturismo na aldeia Iauarani. Convido então, neste momento, a mediadora e os painelistas para que subam ao palco e conduzam este debate. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Muito obrigado pela presença, por sentir a importância dessa temática, que é falar dos saberes e fazeres que desenvolvem e que são pilares fundamentais para a bioeconomia e a sociobiodiversidade. Nosso painel se reduziu um pouquinho aqui, mas eu acredito que o que será falado aqui trará novamente a afirmação e a visibilidade que as pessoas fundamentais para dessa discussão que nós estamos tratando desde o início desse evento, do Seminário Chai, ouvir deles como que esses saberes e fazeres são importantes, que eles fundamentam esse desenvolvimento sustentável. E eu trago aqui o Pacá Yawanawá, é uma jovem liderança do território Yawanawá, do município de Tarauacá. Enquanto eu espero mais algum painelista, eu gostaria de iniciar a nossa conversa aqui, deixar bem aberto, porque nós vamos ter tempo suficiente para poder interagir com o público, com perguntas ou considerações que acharem pertinentes à discussão. Trazer para você, Pacá, na sua experiência, nesse trabalho que vem acompanhando as nossas lideranças mais velhas do povo Yawanawá, como que tem se desenvolvido esse trabalho dentro do território, dentro desse recorte da aldeia Iauarani, mas também do povo Yawanawá. Você pode falar um pouco dos saberes e fazeres que fundamentam, que trazem essa importância do desenvolvimento a partir da valorização da cultura indígena.
Boa tarde a todos. Boa tarde a minha prima Nedina. Obrigado aqui pela essa oportunidade. Me sinto aqui representando aqui a juventude, né, desse novo tempo, lembrar dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos que se foram, e também da luta dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos avós, que se foram também, alguns, mas aqueles que estão ainda, que continua como a grande liderança do povo Yawanawá, Tio Bira, Cacique, Nishiwaka, o Tasca, né? São assim umas grandes lideranças, e depois as outras lideranças, porque for citar, são 17 aldeias, né, para citar todos, mas agradeço aqui em nome de todo o povo Yawanawá em poder trazer um pouco essa reflexão da nossa história, né? Se a gente for falar desde o começo, a gente vai levar aqui dias e talvez ainda a gente não consegue explicar tudo. Mas vamos falar da coisa boa, da parte boa desse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente passou por muitas coisas e até chegar a esse momento hoje de a gente estar... Porque a gente sempre teve a nossa espiritualidade, é ela que nos guia, eu tenho certeza disso, por isso que a gente permaneceu até hoje, nunca deixou morrer, e hoje está como se fosse renascendo cada vez mais através, né, dos nossos mais velhos, que ensina, e também isso fortalece hoje, né, o etnoturismo, principalmente dentro da nossa aldeia, que vamos falar assim, que é a maior fonte de renda hoje dentro das nossas comunidades, e passou a ter esse olhar, e as pessoas vêm buscar isso de longe, porque não é só admirar, mas também receber a cura, e eles têm comprovado isso. Então, por isso que as pessoas hoje do mundo todo estão vindo a nos conhecer, a saber mais da nossa história, dos nossos cantos, dos nossos artesanatos, como foi agora também o desfile aí, toda uma história por detrás, todo um encanto por detrás de esse desenho sagrado, que tem a força dos animais, da borboleta, da cobra, que para nós são animais de poderes. Então não é só simplesmente um desenho, tudo isso tem uma energia, uma força espiritual. E então essa coisa está muito forte hoje, graças a Deus. Graças a Deus a gente não perdeu isso, porque a gente quase perdeu. Quando chegou a entrada do homem branco, esse contato não foi com violência não, mas também por a gente não saber se comunicar, a gente quase perdeu tudo isso, pelas as histórias que nossos avós, nossos pais contam para nós, mas hoje a gente está como se fosse renascendo tudo de novo isso. Isso fortalece cada vez mais com esse projeto do Chai Amazônia, onde a gente vem poder trazer os nossos cantos, as nossas pinturas, porque antes a gente era mangado, a gente não se chegasse dessa forma na frente dos Nauá, que são o homem branco, a gente era chamado de que essas pinturas eram diabólicas, a nossa cantoria era diabólica, e isso oprimiu o nosso povo por mais de 50 anos. Recentemente, o Tibira me contou uma história sobre isso, e a partir de 2000, ele, depois de 50 anos, a 40 anos, mais ou menos, é que ele resgata isso aí, de trazer a dieta
dieta mais profunda, e depois disso aí vem crescendo cada vez mais, vem as nossas brincadeiras, como o Festival Iauanauá, que foi o início, assim, para a gente retomar todo o que a gente estava perdendo. E hoje vai ter o Mariri, né? Hoje não, daqui em julho, agora, dia 12 de julho, vai ter o Mariri, que também substituiu o Festival Iauanauá. É uma das festas mais grandes do povo Iauanauá hoje. E depois disso, a gente só cresceu cada vez mais, e a tendência é crescer cada vez mais, né? E de a gente se orgulhar como jovem, porque daqui mais uns dias nós vamos estar no lugar dos velhos. Então a gente tem que aprender para repassar para os nossos filhos, para os nossos netos, essa cultura que foi repassado há milhares e milhares de anos, né? E encontrei o Chai Terri também, e a gente pôde conversar um pouco e ouvindo alguns áudios de há muito tempos, e olhando assim, que a gente teve um grande avanço. Hoje, a maioria das pessoas que conhece os Iauanauá acha que a gente chegou assim do nada, mas quem sabe da história é um povo sofrido. Se eu não me engano, essa senhora aqui, ela teve lá, a Malu, uma gravação, eu vi, tem uma gravação que eu recebi, e ela sabe um pouco dessa história, como era, né? O Chai Terri tá vivo hoje ainda, foi uma das pessoas principais a fazer o contato com o nosso povo, para trazer essa voz e para mudar essa história. E graças a Deus hoje, através das nossas músicas, das nossas pinturas, a gente está dentro da aldeia e também fora da aldeia, espalhando, levando para o mundo e cada vez conquistando esse espaço, o respeito, porque as pessoas vê que isso é uma cultura viva. Muito bom, Pacá. Então, nós ouvimos aqui um pouco, a partir, né, do contexto histórico, nós podemos ouvir como o povo Iauanauá, através, ao longo do tempo, apesar, né, do contato, dos impactos, né, das intervenções da sociedade não indígena, mudou o povo, mas, ao mesmo tempo, a força espiritual, né, a força ancestral da cultura, da tradição, não morreu, permaneceu e teve que ser feito um trabalho de retomada, né, de renascimento, né, foi essa palavra que o Pacá usou, renascimento, porque o povo Iauanauá quase perdeu. Porém, como está dentro do espírito essa ligação e esse conhecimento, né, o povo novamente trabalha o fortalecimento da identidade e se fortalece dentro do povo. E hoje, essa geração, como ele diz, nos dias atuais, essa geração, ela fortalece todo esse trabalho que foi construído, né, Pacá, ao longo dos anos, e hoje os Iauanauás, com muito orgulho da sua cultura, da sua tradição, trazendo esses saberes e transformando esses saberes no desenvolvimento que valoriza, né, o conhecimento. E, a partir dessa valorização, trabalhando, né, hoje o etnoturismo, e que transformou e fortaleceu o povo. Então, eu gostaria, né, de convidar aqui a nossa outra painelista que chegou, graças a Deus, Roselice Rodrigues da Silva, coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu e vice-presidente da Cooperativa Internacional das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu. Por favor, Roselice, muito bem-vinda. Obrigada pela sua
maravilhosa presença aqui para enriquecer aqui a nossa conversa, né? E aí eu estava falando com o Pacá a respeito da importância dos saberes e fazeres, né? A partir do conhecimento das comunidades tradicionais, né? E aí estava conversando um pouco com o Pacá, que trouxe essa contextualização histórica, né, da permanência e dos saberes que transformou o povo, né? E ele traz, em específico, o etnoturismo, que hoje se tornou uma grande fonte de renda dentro do povo iauanauá. E aí eu quero aproveitar agora que você chegou, né, para a gente poder também ouvir um pouco de você, como esses saberes, né, como esse seu trabalho com as mulheres, a partir de um produto, né, de uma matéria-prima, que é o coco babaçu, como que é esse seu trabalho, como é que esses saberes têm transformado a vida das pessoas, né, e você está na frente, né, dessa associação, né? Queria que você falasse um pouco para a gente, né, dessa sua experiência e falar para a gente, porque nós trazemos aqui a importância, esses conhecimentos das comunidades tradicionais que fundamentam, ou seja, que ela que consolida, né, a bioeconomia e a sociobiodiversidade. Então, boa tarde, como já foi anunciada, né? Eu sou quebradeira de coco babaçu, essa é a minha identidade, né? E a gente, nas comunidades, a gente trabalha nas comunidades. Sou coordenadora de base do MICB e sou diretora da cooperativa, né? Então, a gente trabalha com um grupo de mulher. Então, as mulheres se reúnem, né, falar um pouco dos nossos saberes. A gente se reúne em grupos e vamos fazer a coleta do babaçu. Quando a gente faz a coleta, que a gente não pode mais fazer a quebra, antes a gente podia, mas hoje a gente não pode mais fazer a quebra dentro das roças, né, nos pastos, porque os fazendeiros proíbem a gente. Aí a gente tem que ter um local, a gente vai fazer a coleta lá, mas tem que ter uma casa para quebra, né, que é nas nossas unidades produtivas, nas nossas comunidades. Aí a gente faz a quebra, faz a coleta, e aí traz todo o babaçu para aquele barracão de quebra, e aí depois a gente vai classificar, tirar aqueles que já caiu até 3 dias, para a gente fazer o mesocarpo, que a gente estava até com ele aqui para apresentar, mas eu já não esperava, né? E aí a gente tira todo o mesocarpo daquele babaçu que foi coletado, que caiu até 3 dias, e tira o floco para fazer o mesocarpo, né? Que é a massa, que é uma massa riquíssima, deliciosa, que faz bolo, biscoito, shake, tudo enquanto, toda coisa de lanche, tudo que faz com trigo, também se faz com o mesocarpo. Depois a gente pega aquele coco babaçu, coloca ele para secar e vai fazer a quebra. Aí da amêndoa a gente tira para fazer o óleo, né? Pega para fazer o óleo, o azeite. O azeite aqui é tradicional, né? E o óleo é o extra virgem que a gente põe na prensa, que esse é prensado, ele não passa para cozimento. E da casca a gente faz o carvão. Então, do coco babaçu, a gente não estraga nada, porque da palha a gente faz a casa para morar, da casca, aquela casquinha fina, que a gente tira primeiro, a gente faz o adubo para colocar nas nossas plantio, né, nas nossas plantações, que é as nossas hortas, que a gente também não é só quebradeira de coco, a gente tem o nosso quintal produtivo, né? E aí a gente faz o adubo para colocar. E a casca grossa a gente faz o carvão. E aquela torta que a gente tira daquele coco que a gente prensa, a gente dá para animais, porque a gente cria pequenos animais, que nem porco, galinha, né? E o peixe. E aí, aquela dali é a ração para os nossos pequenos animais. Mas também na nossa horta, no nosso trabalho do dia a dia, a gente enfrenta muita dificuldade. Porque a gente estava pensando, ainda agora a gente estava no outro painel, e pensando, como é que a gente vai reflorestar? Vi aqui também, muito falando em reflorestamento. A gente não falou, porque a gente acha que o babaçu já era
já é nativa, né? Não precisava nunca replantar, só que a gente agora está repensando e acha que a gente vai ter que repensar para replantar, né? Porque está ficando tudo muito difícil, ficando muito longe, porque a devastação da palmeira está demais. Quando a gente vai falar alguma coisa sobre a palmeira de babaçu, fala que não, que a palmeira de babaçu é peste, é praga e que não é floresta. E a gente continua batendo na tecla que nossas palmeiras de babaçu também é floresta, porque elas estão lá no meio da floresta amazônica, né? E a nossa sobrevivência. No nosso quintal produtivo, também, da nossa palmeira, além de devastar com trator, com motosserra, agora eles estão aplicando um veneno, né, no meio da palmeira, que mata a palmeira, que não serve nem para nós pegar para fazer adubo, porque aquela que foi aplicado veneno não presta mais para a gente colocar na nossos quintal produtivo, nas hortaliças. E as nossas hortaliças também, a gente não está conseguindo também muita vantagem. Por quê? Porque apareceu um tal de drone agora que a gente não tinha, né? Porque a gente plantava, era o nosso meio de sobrevivência, era a nossa quebra de coco, a nossa pesca, e também porque a gente é pescadora, a gente é indígena, né? Da quebradeira de coco indígena, a gente é ribeirinha, a gente é trabalhadora rural. E aí, de tudo, nós temos um pouco, né? De cada mulher, nós temos um pouco. E aí, a nossa horta, com esse drone que apareceu lá, tem ano que a gente não tem. Agora mesmo, estava todo mundo com o nosso quintal produtivo lindo, a coisa tudo replantemos, já estava com uma semana já de plantada, a coisa mais linda. Lá se vê um drone por cima, matou as macaxeirinhas, matou a hortaliça toda. Aí a gente está com esse problema e esse entrave agora. Nossa, é muito, sim, muito esclarecimento, né, dessa dificuldade, mas também a gente vê o quanto o coco babaçu ele é reaproveitado de toda forma, né? Não, como diz assim, como diz o popular, não escapa nada, né? E o quanto é importante, viu, Roseli, se você trazer para a gente como que se dá essa produção do óleo, né, como se diz, o resto, né, do coco, para também fazer outras, como é que se diz, trabalhar na horta, né? Aproveita tudo, o óleo, fazer adubo. Isso, exatamente, fazer adubo. Então, assim, é essencial, né? A gente ver essa importância dessa matéria-prima, desse produto, quanto pode ser transformado numa renda, tanto para que serve para a comunidade, né, para quem trabalha com o coco, e a gente vê que são várias pessoas, vários segmentos que estão fazendo esse trabalho, né, como você citou. E como que você acha que poderia melhorar essa cadeia produtiva, né? O que você espera? Qual a sua perspectiva para que esse trabalho possa melhorar? Que política pública, né, é necessário ser feito para melhorar esse trabalho, né? Eu faço essa pergunta também para você, Pacá. Na parte do que você falou do etnoturismo, dentro desse trabalho, né, dos desafios que existem dentro do etnoturismo, das aldeias, o que pode ser melhorado, né? Porque a gente vê também que a partir das comunidades, desses saberes, desses fazeres que existem, que pode gerar e que gera renda, já está gerando renda. Como que pode ainda fomentar mais ainda? Como o Estado pode melhorar isso? No meu ponto de vista, primeiro, dar um olhar especial para a gente e uma fiscalização, porque quando a gente vai fazer a denúncia do que está acontecendo, que a gente está ficando sem poder produzir, que a nossa matéria-prima está ficando muito longe, a gente não está tendo perna para alcançar, aí a gente vai reclamar, fazer a denúncia e sai denunciado, né? Não, porque eu fui lá fiscalizar, mas a palmeira de babaçu não é floresta, então essa denúncia não procede. Aí eu acho que é um olhar especial dos nossos governantes. A legislação, né? Você traz a legislação, ela tem que
também ser a favor do trabalho que vem sendo feito lá, né? Meu entendimento é que é um pedido de socorro, né? Para um olhar especial para esses moradores, os ribeirinhos, os indígenas, porque a gente também já passou por isso. A gente sabe o que é isso que a senhora está pedindo, está clamando, e o nosso governo tem que ter esse olhar, essa atenção, porque somos todos seres humanos. Eu faço uma pergunta da árvore eu acho melhor a árvore do babaçu em pé do que a desmatação, porque isso sim é grave, porque não está atingindo só vocês, está atingindo o mundo todo, o planeta todo. Então, mas continua lutando, tenha fé e nunca pare de lutar, bater na porta do governo, pedir, que uma hora vai dar certo, né? Porque para nós também a gente deu certo. Hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa terra que a gente pode hoje agradecer a Deus por não ter os fazendeiros, por não ter nenhum tipo de invasão, e a gente festejar. Mas isso também teve uma luta. Não foi assim de graça. Pela história não teve morte, mas quase ia tendo. Porque foi preciso os Yawanawá reunir todo mundo e colocar o seringueiro para fora, para correr. Ou ele ia embora, ou ia entrar na bala. E ele preferiu ir embora. E com muita luta, por não desistir, o velho Tuincuru, com todo o seu povo, e o Tibira também, jovem, mas estando ali na frente, eles conseguiram. E hoje a gente tem a nossa terra demarcada e a gente pode só agradecer a Deus e festejar muito. Então, por isso eu falo para a senhora, não desista. Porque a senhora talvez não possa alcançar, mas os seus filhos, os seus netos, vai lembrar de você. Rauge. Obrigada. A gente tem que insistir para resistir, tem que resistir, insistir para existir, né? E aí nós também trazemos como a tecnologia, né, ela pode melhorar esse trabalho, e a senhora acabou de citar a questão do manejo, né, que é preciso fazer o manejo porque a palmeira já está longe, né? Então, seria uma forma de manter, né, e reflorestar essa palmeira que é tão importante, que traz, a partir dela, gera-se vários produtos, e essa importância dentro, né, do trabalho com a associação, com as mulheres, para fortalecê-las, né? Então, assim, deixar aqui enfatizada essa questão, e também, Pacá, como que você acha que a tecnologia pode melhorar esse trabalho do turismo dentro do povo Yawanawá? Então, hoje, eu falar assim, os indígenas, mas principalmente os Yawanawá, né, que estamos nessa tecnologia, chegou já até nós. A gente não somos mais aqueles indígenas que estão lá só na floresta. Hoje a gente tem a nossa Starlink lá. Não é para se exibir, mas sim com orgulho também do nosso trabalho, para poder até expandir mais essa nossa cultura. Tem pessoas
tem líderes espirituais, tem mulheres cantadoras, pintoras, que talvez ela não vai conseguir viajar até o Japão, mas através da internet a gente pode, né, chegar e enviar para eles conhecer também, lá do outro lado do mundo. Hoje a internet é isso, você posta uma coisa aqui, já o mundo todo está acessando. Por esse lado, é muito bom para a gente divulgar e fazer que as pessoas, né, conheçam um pouco de nós, através dos nossos cantos, do nosso desfile, das roupas, das pinturas. Então, hoje a gente está conectado com esse mundo. E a gente quer acompanhar esse mundo, a gente não quer ficar para trás, não, né? Mas sempre também valorizar também essa parte, não só querer a tecnologia, as coisas do homem branco, mas também fazer esse balanço entre a nossa cultura, a nossa espiritualidade com essa tecnologia. E para fechar esse primeiro bloco, né, de conversa, nós trouxemos aqui a contextualização dos saberes, da importância, da permanência, da resiliência, né, das gerações. Ouvimos aqui também como é importante os produtos que são trabalhados pelas mulheres quebradeiras de coco, né, que a Roselice traz, que envolve vários segmentos, como as ribeirinhas, indígenas, todas, né, esse segmento de mulheres que têm também seus saberes, que, através dos saberes e respeitando a natureza, tem extraído, aproveitado da melhor forma esse produto, esses desafios e a questão do acesso ao financiamento, Roselice. Como vocês conseguem o acesso para financiamento, para fortalecer o trabalho de vocês lá, ou não, né? Que desafios vocês enfrentam com relação para fortalecer e valorizar cada vez mais o trabalho de vocês a partir desse conhecimento? Agora, para falar de projeto, com a assessora, mas, assim, não é tão difícil o projeto. Não é tão difícil o projeto para a gente. É até fácil acessar os projetos para dar uma alavancada no nosso trabalho. A gente tem o Fundo Babaçu, né? A gente tem a gente faz lá o projeto do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do projeto. O Fundo Brasil, a gente acessou. A gente acessou já vários projetos, que eu não estou lembrada agora. Para acessar os projetos não é tão difícil. O difícil é a burocracia, né? Na hora de executar. Porque na hora de executar um projeto é uma dificuldade, é uma burocracia danada. Mas isso já é coisa dos doadores, né? Então, nós, assim, muito rico, né, a questão dessas experiências, desses trabalhos reais que são feitos tanto no povo indígena quanto nas comunidades, né, tradicionais, ribeirinhas. E dizer aqui para você que a gente reconhecer esse valor, né, esse valor que nós temos a partir desse saber que vem da floresta, da Amazônia, e que ele pode ser transformado em geração de renda, né, sem destruir, e reaproveitar ao máximo que a gente pode. E, novamente, nós temos mais uma afirmação aqui, como as comunidades tradicionais elas são fundamentais para o desenvolvimento da bioeconomia, da sociobiodiversidade, da geração de renda, e que existem esses gargalos com relação, né, esses desafios das leis que têm que também elas têm que serem executadas para ajudar, para quem mais precisa, né? Então, dar visibilidade e valorizar esse povo que tanto trabalha e respeita a natureza.
E aí, agora, eu gostaria de abrir, né, ao público, para deixar aqui vocês à vontade, se alguém quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta para a dona Roselice, alguma, né, ou para o Pacar. Vamos abrir um bloco aqui de 3 perguntas. Boa tarde a todos. Né, eu quero parabenizar o Instituto Sapiens, né, junto com o Estado do Acre, que tem promovido esse encontro, né, de povos da floresta, né, povos indígenas, povos tradicionais. É uma pena que o nosso auditório não está cheio, porque a importância de a gente ouvir diretamente, né, do indígena, do extrativista, o seu trabalho, a sua casa, o seu modo de ver, a sua dificuldade, a sua visão, né? Mas eu acho que o público aqui é o que permaneceu, né, e entendeu essa importância de que os povos tradicionais, eles vêm trabalhando com a bioeconomia há milhares de anos, né? A gente vem trabalhando com as nossas sementes, com as nossas madeiras, a gente vem com os nossos cantos, a gente trabalha com o que é palpável e o que não é palpável, como a questão da espiritualidade dos nossos cantos, as nossas pinturas, as nossas comidas, né, as nossas batatas, a proteção do nosso território, da floresta, das águas. Então, hoje, o mundo está se atentando e voltando esse olhar para os povos indígenas, porque não tem outra saída, né? Porque nós somos os verdadeiros guardiões, né, das florestas e do mundo, porque nós somos o pulmão do mundo. Então, quero parabenizar, né, aos palestrantes e falar que a bioeconomia, né, nas comunidades indígenas é muito grande, falando mais na questão do turismo, né, e é sobre as nossas tradições, é sobre a nossa cultura, que o povo, que o mundo estão indo buscar, que o mundo quer conhecer, sobre quem somos nós e como que a gente faz essa defesa, né? Então, o turismo hoje é uma geração de renda, não somente para a comunidade, né, que são, a gente consegue fazer colocar o nosso produto à venda, os nossos artesanatos, as nossas roupas, as nossas pinturas. As pessoas vêm e sentam num chão com a gente para comer e para ouvir as nossas histórias. E também para os municípios. Então, o Acre, hoje, ele tem recebido muitos visitantes do mundo todo, né, onde enriquece os municípios, né, que gera renda para todo mundo. Então, era isso que eu queria contribuir e, mais uma vez, parabenizar a todos, e a nossa luta continua para essa manutenção das florestas, da cultura e das tradições de todos os povos da floresta. Obrigada. Obrigada, Eliane e Auanauá, pela consideração, né, muito importante. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se tanto o processamento do babaçu se é comercializado somente internamente ou se chegou a exportar já, ou a demanda é pequena, né? Eu já vi que os resíduos distribuído para os animais, para a alimentação, mas assim o produto mesmo principal, que se faz muito saboroso, ele está sendo bem utilizado e aceitação por parte da venda, da comercialização, e se existe dificuldade de colocar esse produto no mercado. Obrigado. O produto não tem dificuldade, não. Mas o resíduo a gente ainda não está vendendo para fora. Agora, o produto que nem o mesocarpo, o azeite, o óleo, tudo a gente já está conseguindo vender para fora. Agora, aquele resíduo dele, a gente só está consumindo entre nós mesmos, das comunidades, para dar para porco, para galinha, para aqueles pequenos animais, peixe. A gente ainda não conseguiu vender para fora, não. Boa tarde. Falando um pouco sobre quebradeira de coco babaçu, né, eu lembro que quando eu cheguei dentro do contexto, né, de trabalhar com essas mulheres, né, foi numa época em que
estava se lutando muito pelo reconhecimento da identidade, né? Porque a quebradeira de coco, né, ela era muito hostilizada, né, e tinha também muito preconceito, né, em relação à sua produção, rejeição também. Né? Então, é como a Roselice fala, se nega que existe a floresta de Babaçu, né, se nega que a Palmeira de Babaçu é floresta, né, mas por que isso? É para negar, né, a valorização da própria quebradeira. Né? Quem são essas mulheres? Quem são essas mulheres que quebram coco? Né? Mas hoje, né, o MICCB, que é um movimento de mulheres, ele mostra para o mundo quem são essas mulheres. São mulheres fortes, são mulheres resistentes, né, e são mulheres que mostram para que veio. Né? Hoje, né, a partir nós fizemos um mapa, né, junto com a cartografia social, para provar que existe, sim, floresta de Babaçu. Né? Esse mapa é o mapa ecológico dos babaçuás, vocês podem ver no nosso site do MICCB, ele está lá. E a partir daí a gente vem fazendo séries de incidências, né, até mesmo para que venham as políticas públicas para os territórios. Né? Nós não temos infraestrutura, quando chove não consegue se sair da comunidade. Né? A questão da educação, muitas escolas, gente, fechada dentro dos territórios de Quebradeira de Coco Babaçu. Né? Muitas não fecharam porque nós não deixamos. Né? Então, existe, né, infelizmente, essa forma que eu chamo assim de vai podando, para ver se elas saem dali. Né? Então, isso também vem muito do político, porque o político, ele é o fazendeiro. Né? Então, assim, infelizmente, né, nós vivemos num país, né, onde quem manda é quem tem o dinheiro. Né? Eu estava aqui no painel ontem, né, que teve uma fala que falou assim, nós não queremos muitas pessoas milionárias, a gente quer só classe média. O outro falou, não, classe média não, abaixo. Mas é esse o sistema do Brasil, infelizmente, que as pessoas tenham menos educação, né, que elas tenham menos acesso ao estudo para que elas sejam mão de obra mais barata. Né? Infelizmente, é esse sistema. E quando você parte para a comunidade, né, nem sempre eles não são donos da terra, eles são grileiros, porque tem muitas terras ali que é do governo, né, mas eles chegam ali e se apropriam. Enfim, em relação à produção, eu acho importante dizer, né, que a Roselice falou, a gente não pode quebrar o coco onde a gente coleta. Por quê? Porque tem ali o risco da violência. Né? E hoje elas não vão mais coletar o coco só, elas vão em grupo, né, porque ali tem o capataz do fazendeiro, altamente violentos, né? E então elas têm que pegar o coco, carregar o coco até o barracão. Né? Mas ainda assim resistem. Né? Temos uma produção a qual, aos poucos, estamos tendo reconhecimento, né, desses produtos, até mesmo fora do Brasil, né, mas ainda há muito o que fazer. Né? Ainda há muito o que resistir. Né? Hoje nós temos, né, comunidades a qual a gente trabalha. Eu acho que tem que dizer o nome. Nós temos no Maranhão a Suzano, nós temos a Vale, causa impacto terrível dentro das quebradeiras de coco Babaçu no território. Nós temos uma quebradeira de coco Babaçu que está sendo processada pela Suzano. Por quê? Porque tinha uma rota de passar lá com as madeiras, né, com os eucalipto, que era dentro das fazendas. Mas aí estava causando muito prejuízo para os fazendeiros. Né? Então vamos voltar a passar dentro da comunidade. Aí começa a passar dentro da comunidade, as famílias se reúnem para impedir. E se reuniu todo mundo, mas eles tiraram uma para processar e está aí na justiça. Nosso núcleo jurídico está acompanhando, né? Mas porque se o caminhão voltar a passar e as famílias barrarem, ela pode ser multada em R$ 500 por dia. Né? Mas aí o que a gente está fazendo?
acompanhando, né, com o núcleo jurídico, e vamos para a mídia. Né, infelizmente, a gente vai ter que usar a mídia, a grande massa, né, para poder fazer ecoar, né, essa covardia, porque isso é uma covardia que essas empresas fazem, né, que é a monocultura. É por isso que a gente fala muito que o agronegócio ele tem, sim, essa visão, né, de passar por cima das pessoas, a qual eles acham que estão abaixo deles, como se fosse um rolo. Né? E eu acho que a gente realmente faz a resistência e a gente diz, não, nós estamos aqui e nós não vamos aceitar isso. Muito obrigada, assim, um excelente esclarecimento, né? São desafios muito grandes, mas eu acho que nós temos que ser firme, como o Pacá, né, falou, porque é esse conhecimento, é esse saber, né, que transforma em renda para o grande. Mas essa valorização, ela sempre tem que ser firme, porque é a partir dessa valorização, Roselice, né, apesar desses desafios enormes, é que a gente mostra para o mundo que eles estão entendendo hoje que é esse modo de viver, respeitando, valorizando, é que vai ter essa nova economia chamada economia verde, né? E que é preciso mesmo ter essa valorização, mas também respeito. A legislação tem que funcionar, né, para que o produtor também ele seja respeitado, né, dentro, né, do seu território. Boa tarde a todos, quase boa noite já, né? Eu tive o prazer de participar daqueles de SESA hoje de manhã das quebradeiras, né? E aí, à medida que foi apresentando, né, eu via muita semelhança com os problemas que a gente passa aqui na nossa região, principalmente a região ali da Resex Chico Mendes, né? O Pacá também trouxe a reviravolta, né, que o povo Ianauá conseguiu ter, né, um sucesso, assim, mesmo depois diante das suas diversidades e tudo. E é importante a gente trazer os saberes mesmo dos povos tradicionais, dos extrativistas, porque a gente precisa muito dos saberes de vocês para poder implementar. Na abertura foi falado em relação às plantas medicinais, né, as plantas alimentícias não convencionais, e vocês são os detentores desse conhecimento. E são esses conhecimentos que nós precisamos trazer para dentro das universidades, né? E aí são o modo de fazer, como que você vai fazer? Só as pessoas realmente que estão ali dentro das comunidades, que elas sabem como é que vão fazer. E tudo isso alinhado justamente com a bioeconomia, que é o que a gente está discutindo hoje. Não tem como a gente discutir bioeconomia sem colocar os povos indígenas, os povos, os extrativistas, os povos tradicionais, né? Então, eu acho que essa reflexão, esse painel é o mais importante, assim, de dentro de todo o evento, porque é através de vocês que a gente vai conseguir ter um panorama de como que a gente pode estar trabalhando, né? E eu fico muito triste porque as florestas de Babaçu não são reconhecidas, e eu espero que vocês, de alguma forma, consigam reverter essa situação, porque é um produto que vocês se aproveitam tudo, enquanto que a indústria, né, de um modo geral, ela está gastando parte de coisas que a gente poderia estar aproveitando, casca de banana, as cascas das frutas, enfim, são milhares de coisas que a indústria deixa passar e vocês, né, dentro das dificuldades de vocês, estão aproveitando tudo. É isso, resistam. É muito importante, né, ouvir aqui as falas de pessoas que moram no local, que têm o conhecimento, a relação, né, com seu espaço. E acho uma pena que tantos empreendedores que aqui falaram desde ontem, desde o primeiro dia, que estão trazendo empreendimentos privados aqui dentro da Amazônia, gestores que estão nesse processo da construção das políticas, né, da bioeconomia, estão aqui para ouvir. Ontem, o Francisco Pianco, ele falou que
quando há um interesse por produtos dentro da floresta, já se pensa em impactos também que podem ser negativos para os povos que moram dentro da floresta. Né? Porque essa palavra também, bioeconomia, né, é meio forte, né? Bio é a economia da vida. Porque muitos têm um entendimento só como um mercado. E aqui foi colocado, muito, inclusive o Chay Terry também, da espiritualidade, né, que estão, né, dentro da floresta, com os animais, as plantas, que é uma relação dos povos que moram dentro desse espaço. Então, assim, eu agradeço vocês aqui, porque a gente, cada vez mais, aprende mesmo com esses conhecimentos, né, com essa ciência. Né? Ontem também o professor Gerson, do Povo Baníbal, falou isso. Tem que começar a colocar igual por igual. Do mesmo jeito que tem a ciência ocidental, tem a ciência dos povos também. Então, tem que começar por aí. Obrigada. Obrigada, Malu. Sofia. Boa tarde. Obrigada por vocês trazerem essas vivências de vocês. Meu nome é Sofia, eu estive um tempo à frente da pasta do turismo, e aí eu pude conhecer um pouco mais sobre o etnoturismo do modo como deveria ser, né? Indo até lá, participando, dançando, cantando, né? Descobrindo. E uma parte muito importante que serve muito também para a senhora, e o trabalho fantástico que vocês fazem lá, quando a gente pensou o Chay, né, um dos curadores lembrou imediatamente do seu projeto, e nós fizemos questão de trazê-la. É uma honra para nós receber a senhora aqui, né, e leve para todas as outras mulheres também esse nosso abraço bem apertado, né, que numa outra oportunidade elas possam estar no próximo Chay também. E a minha sugestão é a que eu já sempre dizia para todos quando nós íamos em loco, né? É preciso que vocês passem para a próxima etapa, que é quando vocês vão poder apresentar os seus próprios projetos, né? E isso passa por um esforço muito grande de inteligência de projetos. Então, procurem muito dentro dessa parte se inserir nessas políticas públicas, porque vocês é que estão construindo, né, nesse dia a dia. E aí a gente que está de fora, que eventualmente, né, entra no processo, sai, prepara algumas pessoas, mas essa transmissão de conhecimento nessa área fica muito debilitada, né? Eu e a Nedina já fizemos várias reflexões sobre isso, como o processo fica descontinuado. Mas se a comunidade se apodera do processo, vocês não vão depender jamais de alguém do poder público, né, para fazer, por exemplo, essa ponte. Ela é necessária, ela é importante, mas vocês têm que perpetuar isso sem o poder, assim, né, para além do poder público. Então, uma área... Alguém citou aqui, o nosso setor jurídico. Eu acho esquérrimo quando eu ouço uma cooperativa, né, alguém de falar, nosso setor jurídico, assim como o nosso setor de projetos. Porque a gente precisa, por exemplo, e o Chay é um exemplo disso, né, um recurso público federal que nós estamos usando aqui. Então, nós temos que ter vários técnicos de projetos para acompanhar esse passo a passo. E a prestação de contas, que é muito importante, que também é uma etapa que, infelizmente, a gente ainda não evoluiu dentro do nosso etnoturismo, mas nós vamos avançar, com certeza, né, porque as secretarias, os outros técnicos continuam, que é essa área da prestação de conta também, para que se saiba da entrega social fundamental, fantástica, que vocês fazem quando vocês geram oportunidade dentro das comunidades, através do etnoturismo, porque são soluções reais, né? Por isso, o nosso seminário, inclusive a Nedina, nossa curadora, foi ela que cunhou a parte, junto com a Francisca Arara, de incluir a sociobiodiversidade, né? Porque é fundamental. Da primeira vez que nós pensamos era Seminário Internacional de Bioeconomia, e aí nós chamamos como curadora a Nedina, representando a curadoria dos povos, né, de todos os Chay. Nós tínhamos também uma extrativista, nós tínhamos um ribeirinho, então a gente pôde escutar. E elas cunharam, falaram, não, tem que ter sociobiodiversidade, porque a gente sabe que a economia criativa, o turismo, o artesanato, né, eles são soluções que já são
assim, pujantes dentro da floresta, mas a gente precisa avançar para essa etapa da criação dos projetos, de forma que você possa acessá-los sem a necessidade de um intermediário. Porque o intermediário, ele está ali para te ajudar, mas, na verdade, ele não pode ser uma muleta, né? Ele precisa ser só um canal, mas daqui a pouco você não vai mais precisar disso, eu tenho certeza. Então, a sugestão, assim, a proposição fundamental que a gente colocou no plano de bioeconomia e sociobiodiversidade, que vai sair daqui do nosso CHAI, é que realmente haja um trabalho muito forte de inserir pessoas de dentro da comunidade em grupos técnicos de trabalho, de projetos, que você possa criar e, até o fim, prestar conta do seu recurso. E que vocês acessem milhões, né, a altura mesmo da entrega que vocês conseguem fazer com tão pouco. Tá certo? Meu desejo para vocês. Obrigada pela pergunta, né? Foi um prazer muito grande a gente compartilhar esse momento desse projeto também, que é o projeto Iauatari, que foi pensando do diálogo, né? Você faz algo com intenção. Então, a nossa intenção foi valorizar a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos desenhos, que têm história, que têm um significado, mas despertar no outro esse diálogo, né? Ele olha, ele vê o que significa, para que serve, né? Assim, por que ele e é bonito, né? Então desperta o olhar. Então foi pensado nesse diálogo, na valorização. A gente traz, não é o tecido, é o desenho em si, se chama canu. Então, esse desenho ele dialoga com a pessoa, porque ele traz significados de como nós vemos a floresta, né? Todos os desenhos são baseados no ser da floresta, no que nós consideramos sagrados, que são importantes para a nossa vivência, para a nossa visão, cosmovisão, como a gente vê a floresta, que a gente se relaciona com ela intimamente. Então, colocar nas roupas um pouco dessa identidade do povo Iauanauá, foi primeiro para causar esse impacto mesmo, né, com o não indígena, e é um projeto que a gente nós estamos ainda melhorando. Nós não temos uma loja física, mas a gente tem os Instagrams e as roupas são feitas por encomenda, né? E, às vezes, quando a gente faz, o pessoal compra tudo, não dá tempo, né, de propagar mais, porque vai tudo. Porque traz isso, traz esse valor. Então, é uma socioeconomia. Socioeconomia, porque eu trago todo esse valor agregado, essa história, e eu transformo numa geração de renda, né? Eu devolvo a toda aquela dedicação quando as pessoas veem esse trabalho, né? Então, para adquiri-lo, tem que fazer uma encomenda, porque não sobra nada. Mas é muito lindo, porque é uma forma de valorizar, e você valoriza no respeito, no conhecimento, você conhece e você valoriza, né? E é algo que ele é imensurável, né? Às vezes a pessoa, está muito caro, mas é porque a gente não está vendendo em si, a gente está compartilhando o conhecimento, né? E conhecimento não tem preço.